Hoje nós vamos estudar aqui um pouco sobre a natureza da fé. No capítulo 11 do livro de Hebreus, nós aprendemos sobre os heróis da fé. E nós vamos ler a partir do versículo 23, que ele fala um desses heróis, que é Moisés. E a gente vai aprender algumas coisas sobre a fé na vida de Moisés. No versículo 23 diz o seguinte: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Portanto, considerou a prova de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Eu acho linda essa história de Moisés. A gente sabe que o povo de Deus naquele tempo, ele estava vivendo num regime de escravidão. Para ser mais preciso, 430 anos de escravidão. Eles eram há 430 anos escravos dos egípcios. E eles clamavam a Deus por libertação. Clamavam a Deus por um libertador. E Deus enviou alguém para libertá-los. E essa pessoa que Deus enviou foi Moisés. E a gente sabe como é linda a história de Moisés. A gente sabe que ele nasceu, os pais dele o ocultaram por um tempo. Depois eles perceberam que eles não podiam fazer isso, colocaram o menino num cesto, o menino foi boiando no rio Nilo, foi encontrada pela filha do faraó, a filha do faraó resolveu adotá-lo e ele tinha uma perspectiva de vida de governar o Egito. Mas o que é lindo da história de Moisés é que a gente sabe que não foi essa a escolha dele. Quando a grande maioria das pessoas poderiam de repente escolher, não, eu prefiro governar o Egito, é muito melhor para mim, eu prefiro ser um rei do que ser um escravo, eu prefiro estar desse lado, eu prefiro ser um rico do que ser um pobre. Mas o que é interessante é que Moisés ele fez a escolha de ficar do lado do povo dele, mas não simplesmente por ser uma escolha patriótica, mas porque Moisés ele entendia que essa era a vontade de Deus para a vida dele. E quando a Bíblia diz o motivo pelo qual Moisés fez essa escolha, ela diz que Moisés escolheu olhar para o invisível. Por que, meu amado? Por que, minha amada? Por que a Bíblia diz que ele olhou para o invisível? Porque é óbvio que se Moisés fosse olhar para aquilo que ele podia ver, aquilo que ele poderia ver, ele não teria feito essa escolha. Era muito melhor ter ficado no castelo. Era muito melhor ter uma função no reino. Era muito melhor ser o rei. Era muito melhor estar do lado vitorioso até então aos olhos humanos, que era de estar sendo ali, governando ali no Egito, estar ali na corte do rei e depois ser o próprio faraó. Mas o que é interessante é que ele olhou para o invisível. Ele olhou para o invisível. E Deus ele nos faz esse desafio de nós olharmos para o invisível. Mas é muito difícil para a gente olhar para o invisível. Teve uma oportunidade na minha vida que eu fui testado. E que eu tive essa oportunidade de olhar para o invisível. E eu não olhei. Eu vou contar essa história para vocês. Eu tive a oportunidade de ser missionário na floresta amazônica por 2 anos. 2 anos eu fui missionário. E eu me lembro que nós tínhamos ali um barquinho que a gente fazia várias visitas a comunidades ribeirinhas. E eu tinha um rapaz que ele andava comigo, que ele me ajudava, que ele conhecia o rio melhor e ele que ia pilotando o nosso barquinho. Era um barquinho de 8 metros, era uma lanchinha na verdade, bem pequenininha. E a gente ia nessas comunidades ribeirinhas. Passado 1 ano, eu já tinha aprendido a andar no Rio Solimões, um dos afluentes do rio Amazonas. E eu tava tranquilo, poxa, tá tudo bom, eu já sei andar só. E eu fui fazer uma dessas visitas sozinho. E quando eu cheguei na cidade que eu tinha para visitar, Anamã, o nome da cidade, no interiorzinho do Amazonas, eu fiz tudo que tinha para fazer, fui só, resolvi tudo e voltei para casa. 45 dias se passaram, eu tinha que voltar naquela cidade de novo, porque a gente ia fazer uma arrancada missionária naquele local, nós íamos levar médicos, nós íamos ajudar os ribeirinhos que moravam naquele local. E quando eu estava indo só de novo. Quando eu cheguei no meu barquinho, o rapaz que sempre me acompanhava, nesse dia ele estava lá pescando. E ele olhou para mim e disse: Yuri, você está indo para onde? Eu disse: eu estou indo para Anamã. E ele perguntou: eu posso ir com você? Eu disse: é claro que você pode. E sabe o que eu percebi nessa hora? Eu percebi que todas as minhas coisas estavam lá, mas o meu remo não estava. Porque 1 mês antes, quando eu tinha ido para Anamã, eu tinha esquecido o meu remo em Anamã. E eu olhei para ele e disse bem assim: brother, eu esqueci meu remo. Vai na tua casa e pega teu remo para a gente poder ir para lá. E ele foi na casa dele, pegou o remo dele e nós fomos. A gente foi para lá, fez essa arrancada missionária, passamos cerca de 1 semana, 1 e meia naquele local e nós voltamos. Quando a gente estava voltando, ele vinha pilotando e eu estava feliz da vida, olhando para as belezas da Amazônia. Só que naquele ano, tinha sido o ano que tinha tido a maior seca do rio.
do Rio Solimões. A seca era muito grande. E ele não percebeu, mas tinha um banco de areia. E ele enfiou o nosso barco num banco de areia. E quando ele enfiou o nosso barquinho no banco de areia, o motor quebrou. E quando o motor quebrou, eu pensei, essa é a oportunidade que Deus me deu. Eu vou fazer uma oração e esse motor vai funcionar. Só que adivinha, eu orei e o motor não funcionou. Ele olhou pra mim e disse, e agora? Eu falei, agora tu rema. Peguei meu remo, porque eu já tinha, como eu tinha voltado a Anamã, peguei meu remo que eu tinha esquecido lá. Ele pegou o remo dele e a gente começou a remar. E eu descobri uma coisa, eu não sei remar. Eu começava a remar, o barco rodava. Ele disse, meu Deus do céu, tu tá atrapalhando. Eu falei, cara, é o que eu sei fazer. E ele disse, então faz o seguinte, vai um do lado, o outro do outro, e a gente vai remando. E a gente foi remando. E a gente ia remando contra a correnteza. Contra a correnteza. 10 minutos remando, eu não aguentava mais remar. E eu falei, cara, bora parar aqui, vamos fazer mais uma oração. Deus vai nos abençoar e Deus vai fazer esse barco funcionar. Oramos e o barco não funcionou de novo. Continuamos remando, rema. Meia hora depois, falei, cara, vamos orar agora os dois vão orar. Eu oro, depois você ora, que agora vai dar certo. Eu orei, ele orou, não deu certo. Meu Deus do céu. Eu olhei para ele e disse, cara, tu não tá com nenhum pecado, não? Ele falou, Deus me livre. Nessa hora a gente até acusa o outro, né? E a gente continuou remando, e eu estava cansado, e a noite foi chegando. E se alguém aqui já teve a oportunidade de estar no meio da floresta amazônica à noite, sabe do que eu estou falando. A escuridão, ela é total. E quando a escuridão ela caiu, eu comecei a ficar com muito medo, porque eu pensei, meu Deus do céu, se uma onça pular aqui dentro, se um jacaré conseguir dar um salto e ele cair aqui dentro, a gente não vai estar vendo nada. Meu Deus do céu, se eu for atacado por um macaco, eu tava com medo de tudo. Não tem nem gorila na Amazônia, mas eu tava com medo. E agora o que é que eu faço? E nessa hora, depois a gente tá remando por horas, eu comecei a ficar zangado com Deus. Eu comecei a ficar aborrecido com Deus. E eu comecei a pensar e comecei a dizer para Deus o quanto eu não merecia estar passando por aquilo que eu estava passando naquele momento. Eu dizia, Senhor, eu não mereço passar por isso. E eu comecei a dizer para Deus o quanto eu era incrível, porque talvez Deus tivesse esquecido que eu sou um cara maravilhoso e sensacional, que não mereço passar por mal nenhum. E eu dizia, Senhor, quantas pessoas não estão fazendo coisa errada e eu estou aqui, Senhor, te servindo. E o Senhor permite que isso aconteça comigo. Então, de uma certa forma, eu estava acusando Deus de ser injusto e Deus de não estar me protegendo. 8 horas remando. 8 horas remando. E como a gente estava no meio da floresta, não tinha sinal no nosso celular. Mas de repente eu pego o celular para olhar que horas eram. E eu vi ali um pauzinho ali de rede. Eu liguei para um amigo meu da igreja, um professor que tinha lá. Ele atendeu o telefone. Ele disse, pastor, onde é que o senhor está, pelo amor de Deus? Eu disse, meu irmão, eu não sei onde é que eu estou. Eu sei que eu estou na margem esquerda do rio, de quem está descendo o rio. Cerca de 1h30 depois ele chegou para me nos resgatar. Quando a gente entrou no barco de resgate, o rapaz que estava comigo, que foi me ajudar, Helenilson, o nome dele, ficou falando o quanto Deus é maravilhoso e o quanto Deus tinha nos protegido. E eu fiquei calado, porque eu sabia que a maior parte daquelas horas eu passei brigando com Deus e dizendo para Deus o quanto eu não merecia estar passando por aquilo. Quando nós chegamos na cidade, o pobre do Helenilson, ele não aguentava carregar a mochila dele, coitado. Eu não sabia remar, com certeza ele fez muito mais força do que eu para remar, muito mais. Ele disse, não, eu não aguento nem levar minha mochila. Eu disse, não, pode deixar na minha casa. A minha casa era mais próxima do porto. Nós levamos as coisas para dentro de casa. E eu não consegui dormir naquela noite. Quando foi de manhã cedinho, eu levantei e vi que não ia conseguir dormir. Eu entrei num quartinho que eu tinha deixado das nossas coisas e as coisas do Helenilson ali. E de repente, eu vi os dois remos ali, o meu remo e o do Helenilson. E nessa hora, eu comecei a chorar. Eu me ajoelhei. Eu pedi perdão a Deus porque eu tinha entendido tudo. Tudo estava claro para mim. Cerca de 1 ano eu fazia aquela viagem todos os meses. E o meu barco nunca quebrou. 1 mês antes eu tinha feito aquela viagem sozinho, sem experiência nenhuma, sem saber remar. Eu fui e voltei. Meu barco não quebrou e eu voltei sem remo. No outro mês, quando eu fui e o meu barco quebrou, eu não estava sozinho. Eu estava com uma pessoa e eu não estava simplesmente com um remo, mas eu estava com 2 remos. E com uma pessoa que sabia das coisas que tinham que ser feitas no rio, uma pessoa que estava acostumada com as trevas da Amazônia, uma pessoa que me tranquilizou durante todo o processo. Você consegue entender? 1 mês antes, Deus já sabia o que ia acontecer comigo e Deus já estava cuidando de mim. Mas Yuri, então por que Deus não impediu que teu barco quebrasse? Porque não é essa maneira que Deus age. Porque se for essa maneira que Deus agisse, a gente ia ser imortal, a gente não quer nem ia ficar doente.
Deus, ele não age dessa maneira. Mas Deus, ele se aproveita dessas situações que acontecem na nossa vida para melhorar o relacionamento dele conosco. Naquele dia eu perdi a oportunidade de olhar para o invisível. E se eu tivesse olhado para o invisível, eu ia perceber que lá no meio da floresta amazônica, lá no meio daquelas trevas, Deus estava me protegendo. Deus impediu que a chuva caísse. Deus mandou resgate para mim. Deus impediu que algo de mal acontecesse na minha vida. Deus impediu que algum animal me pegasse. Deus impediu que eu tivesse alguma doença, porque eu levei muitas picadas de mosquito naquele dia. Deus me protegeu durante todas aquelas horas, durante todos aqueles momentos. E muitas vezes nas nossas vidas, nós não olhamos para o invisível. E hoje Deus, ele faz um convite para a gente. Quando acontecer o problema na tua vida, filho, filha, para de olhar para o problema. Olha para o invisível. E quando você olhar para o invisível, você vai me encontrar lá. Que Deus te abençoe. E que você possa olhar para o invisível. E quando você olhar para o invisível, você vai ter uma experiência única com Deus. Uma experiência semelhante à que Moisés teve com esse Deus maravilhoso. Que Deus te abençoe.